Oi, esse é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos sobre os aplicativos da Adobe Photoshop para celular, para mobile. O aplicativo de hoje é o Adobe Sketch. Vamos lá? Então, quando você abre o Adobe Sketch, você pode ver os seus projetos, que no momento eu não tenho nenhum, ou os esboços da comunidade. São pessoas que estão fazendo coisas com o Adobe Sketch. Nesse caso, eu vou aqui para meus projetos, e se você tem uma conta na Adobe, você vai logar a sua conta e vai ter direito a mais recursos desse aplicativo. Bom, vou começar aqui clicando no maisinho. E aí você tem como selecionar se você quer uma ilustração digital ou se você vai imprimir esse desenho ou algum formato aqui. Nesse caso eu vou optar pelo simples, eu vou optar pelo formato quadrado 2100 por 2100 pixels. Ao iniciar um projeto, você tem uns pincéis aqui à sua esquerda. E você tem vários tipos de pincel. Vou clicar, por exemplo, nesse primeiro aqui. E quando eu clico nesse primeiro, eu posso editar o tamanho, o fluxo e a cor desse pincel. Sem edição nenhuma, se eu passo na tela, está um pincel muito fininho, então tem um desenho muito fininho também. Mas se eu clicar no tamanho e arrastar para cima ou para baixo, eu consigo, ir clicando e arrastando, um pincel maior. E aí o fluxo vai dizer quanta tinta vai sair de uma vez quando eu passo meu dedo ou minha canetinha no celular ou no tablet. Está um fluxo de 66%. Se eu colocar um fluxo completo, 100%, ele vai passar totalmente a tinta na área de trabalho. E clicando em cor, eu consigo mudar essa cor aqui para a cor que eu quiser, como nesse caso agora, esse marronzinho. Se eu clicar no pincel novamente, eu consigo ter acesso a outros pincéis, como por exemplo esse aqui, que já tem uma cor diferente. Esse outro aqui, que já é um pincel mais grosso. Ou aqui embaixo, a borracha, que conforme eu vou passando, ela vai apagando. Se eu clicar na borracha, eu consigo aumentar o tamanho dela para apagar regiões maiores de uma vez. Você pode clicar nesse maisinho se você quiser adicionar pincéis do CC Assets ou criar no Capture, se você tiver esses softwares. E cada pincel tem as suas configurações. Você clica aqui embaixo nessa engrenagenzinha e você consegue definir o modo de mesclagem, que é a forma com que essa tinta, esse pincel vai se comportar em relação às coisas que estão embaixo dele, os desenhos que você fez antes. Certo? Eu já tenho um vídeo bem pausado, bem didático sobre os modos de mesclagem do Photoshop, está aparecendo no izinho acima à direita, então se você quiser mais informações é só clicar. Mas no final desse vídeo eu vou mostrar mais ou menos como funciona. Você tem dinâmica de velocidade, ou seja, quando ele está selecionado, pintar mais rápido ou mais devagar vai trazer efeitos diferentes, e o tamanho e o fluxo, que são efeitos que você já tem no menuzinho da esquerda que eu mostrei. Muito bem, eu vou apertar em voltar muitas vezes, para a gente voltar para o desenho original. E eu quero mostrar mais funções. A função que está aqui do lado do voltar é muito bacana. É uma função de forma. E aí você consegue, ele lhe dá auxílio para fazer formas interessantes. Por exemplo, essa primeira forma aqui, que são de linhas paralelas, eu vou diminuir com a pinça aqui. E eu consigo, passando o meu pincel, traçar essas linhas paralelas. Certo? E ele me auxilia justamente nisso. Quando eu aperto X, as linhas vão estar traçadas. Eu consigo fazer retas. Isso é sensacional. Eu também posso, clicando nas formas, vamos para o círculo. Então, a mesma coisa. Tem um círculo aí que ele quer me auxiliar. Eu posso aumentar ou diminuir com a pinça, o tamanho da forma. Vou alternar meu pincel para um outro pincel. E vou arrodear esse círculo. Então, quando eu excluo círculo, eu já tenho um desenho mais simétrico. E também tem um macetinho. Eu vou escolher uma outra forma aqui qualquer, por exemplo, esse triângulo. Se eu tocar e pressionar na tela, ele printa, ele desenha esse triângulo para mim. Então, eu só precisei tocar e pressionar. E agora eu tenho essas formas aí. Vamos seguindo. À direita do menu da forma, eu tenho aqui as camadas, que mostra as camadas que eu estou utilizando. No momento está ativo. Note que aqui abaixo à direita tem aqui camada de E, justamente a camada que eu estou utilizando. Se eu clico, as minhas camadas que eu estou utilizando não aparecem nessa opção à direita, e se eu clico novamente ela aparece.
E aí, quando eu clico na minha camada, eu tenho algumas opções. A opacidade dessa camada, ou seja, se ela está sendo mostrada 100% ou não. Se, por exemplo, eu reduzo aqui a opacidade, pode notar que meu desenho ficou mais clarinho. Ok? Vou deixar a opacidade no 100%. O modo de mesclagem que eu vou mostrar no final do vídeo, eu posso transformar essa camada, ou seja, ó, aumentar ou diminuir o tamanho dela, inverter horizontalmente e verticalmente, ou adaptar-se à exibição. Ok? Eu também posso duplicar ela, então vou ter duas camadas agora idênticas, onde eu posso pegar uma delas, clicar em transformar e movê-la de lugar. E eu posso também clicar na camada e excluir essa camada. Como eu vou excluir também a primeira camada, para deixar agora novamente a nossa prancheta em branco, para eu mostrar na prática como eu posso utilizar as funções desse fantástico aplicativo. Eu vou começar agora apertando no maisinho. Tá? E agora, eu não quero uma camada nova em branco, uma camada de esboço, que é a que eu tenho utilizado durante esse tutorial. Eu quero uma camada de imagem. Como eu não sei desenhar, eu vou colar aqui uma imagem da minha galeria. Perfeito. Vou esticar essa imagem aqui para ela caber na tela inteira. E agora eu tenho a minha primeira camada, que eu peguei no site da Magazine Luiza. Algum livro, alguma arte que utilize isso aí como capa. Bom, e agora eu vou querer pintar por cima. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar nessa camada que eu estou utilizando, certo? E vou diminuir a opacidade, colocar uma opacidade bem baixinha, acho que coisa de 20% aqui. Beleza. Agora eu vou escolher um pincel aqui, pode ser esse terceiro pincel, ok? Deixa eu ver o tamanho. Esse tamanho de 30 tá bom. Vou colocar um fluxo no máximo e vou pintar a clave de sol. Beleza. Agora para as notas, eu vou querer uma nova camada. Essa camada de baixo aqui, ó, ela está sobrando. Eu vou clicar e arrastar para ela ir para cima da camada que eu estou usando a minha colinha. Vou selecionar um outro pincel, pode ser esse quarto pincel aqui, que já tem uma outra cor, e vou fazer uma pintura mesmo dessas notas. Beleza? Vou clicar no mais, para ter mais uma camada de esboço. Vou selecionar um outro pincel, pode ser esse primeirinho pincel aqui, esse mais fininho, e vou traçar esses tracinhos retos aqui, ó. Massa. Vou colocar essa camada de tracinhos para baixo da outra e vou clicar nela para diminuir um pouquinho essa opacidade, só dos tracinhos. Beleza. Para finalizar, vou clicar num outro pincel, esse pincel mais espaçado, vou clicar em mais para uma nova camada. Ele inclusive diz um aviso que eu atingi o limite de camadas, que é 5, ok? E essa camada aqui, eu vou meio que fazer o meu fundo do meu desenho. E vou clicar e arrastar para ela ficar lá embaixo. Que legal! Deixa eu agora clicar na camada original, a da colinha. Eu poderia excluí-la, mas vou apenas clicar nesse olhinho aqui em cima para deixá-la invisível. Vamos ocultar aqui as camadas. Bom, até que ficou bonitinho o meu desenho. E para mostrar os modos de mesclagem que eu falei que ia mostrar no final do vídeo, eu vou ativar novamente as minhas camadas. Vou clicar nessa camada das notas musicais, certo? E vou mudar o modo de mesclagem de normal. Quando eu clico para mudar, ele já dá um preview de como vai ficar se eu mudar o modo de mesclagem. Então, dá uma olhada aqui, ó, que ele já vai ficando diferente. Se eu mudar para o diferença, por exemplo, note como ele ficou mais escuro. Então, cada modo de mesclagem desse, ele dá um resultado diferente. E o mais bacana é que tem sempre um previewzinho aqui de como vai ficar. O multiplicar, ele fica um pouquinho mais forte também. E eu vou deixar no normal. Depois que eu termino, eu clico aqui em compartilhar. Eu posso salvar em um monte de lugares, inclusive compartilhar no WhatsApp, em qualquer coisa. Vou salvar na minha galeria. E é assim que a gente utiliza o Adobe Sketch. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!